Eu estou aqui hoje com Manuel de Andrade, mais conhecido como Manelzinho, popularmente conhecido como Manelzinho, e eu tenho a grata satisfação de poder dividir com vocês um pouco da história desse homem, para que você se inspire e saiba que um homem simples, sério, honesto, pode galgar qualquer situação na sociedade, qualquer posição na sociedade. Isso é que é a mensagem que eu quero passar com a sua presença aqui no programa Higino França. Manelzinho, para começar, você chegou a Brasília, começou a trabalhar com quantos anos? Me diga aí. Higino, boa tarde, né? Maravilha estar com você aqui. Cheguei a Brasília em 73, dia 14 de janeiro. Comecei a trabalhar de servente de limpeza, na verdade, auxiliar de limpeza, em 1º de abril do mesmo ano, 73. De lá, copeiro, cumim, garçom, barman, Nossa. entendeu? E depois comprei táxi. Comprou o táxi. Foi aí onde a coisa começou a mudar de rumo. Não, na verdade, começou muito bem como garçom. Eu já tinha liderança já. Eu já tive liderança como garçom. Olha, isso eu não sabia. Já tive liderança dentro do meio de categoria, ajudei o sindicato na época. Até me propuseram aí para o sindicato também, mas eu não estava meu foco, eu estava estudando. Aí eu não poderia. Ao sair do hotel, eu comprei o táxi. Aí virei o Manuel do táxi, o Manelzinho do táxi. Manelzinho do táxi. Conhecido que só... Mas nesse período, viu, Regina, eu estudei, fiz curso de administração, fiz curso de geografia, sou professor de geografia. Lá na frente fiz curso de direito. Não sou bacharel, eu sou advogado. Que tem uma diferença. Diferença, né? Eu tenho um AB, né? Meu AB até o número de interessante, 12.604. Opa, olha aí. E aí, mas antes de virar advogado, eu virei deputado. O deputado. Como é que foi a passagem do taxista para o sindicato para o deputado? Como é que se deu isso aí? Ô, Gino, a questão do ser libertário, da liberdade, do direito de trabalhar em paz. E eu comecei a entrar no segmento do táxi, eu comecei a tomar as dores dos meus colegas. Nós tínhamos uma fiscalização muito rígida naquele tempo, nós vimos o regime militar, fiscalização muito rígida, a maioria com carros velhos, pneus lisos, recapados muitas vezes, e até frisados e refrisados. Isso gerava muita apreensão. E eu comprava todas as brigas para os colegas. Nessa brincadeira, eu já fazendo faculdade, e me chamaram para ser membro da diretoria do sindicato. E eu entrei lá e daí não saí mais. Tem mais de 20 anos lá ainda no sindicato. Sempre com a bandeira da liberdade e da qualidade. Eu imprimei pela qualidade. A gestão de 2 décadas no sindicato foi de qualidade. Eu cheguei a botar o sindicato como o mais eficiente do Brasil. Nossa. E o táxi, eu não sei se vai lembrar, a Manchete, a revista especializada, dava ao táxi Brasil o melhor táxi do Brasil e o melhor do mundo. A gestão, que é o compromisso nosso com a qualidade do serviço. Prestigiando o usuário. O usuário era o nosso cartão de visita ao usuário, né? O nosso sindicato, na época, ele era tão mais duro com o associado do que a própria fiscalização, porque eu era muito mais decisivo com eles. Mas você dava condições para que esse pessoal pudesse cumprir. Você tinha até um posto de gasolina, não tinha? Colocamos 2 postos de gasolina em funcionamento, chegamos a ter 3. Aonde eram esses postos? Um da 302, um da 107 Sul, um da 107 e um no aeroporto. Olha, criamos uma estrutura muito, muito bacana, muito boa. Mas aí eu virei deputado e como é que foi essa virada aí? O pessoal chegou e disse, Manelzinho, você tem que... Olha, eu vou te falar isso. O Zé Aparecido Oliveira, meu grande amigo Zé Aparecido, ele queria que eu fosse deputado em 86. Aquela campanha, a primeira eleição de Brasília para deputado federal e para senador. Eu não aceitei. Eu digo, eu quero ser candidato quando eu tiver a certeza que na eleição não sendo lançado, eu me lançando. Mas em 90 veio, eu me lancei e fui o 10º mais votado. É mesmo? Em 94 fui o 9º, e em 98, aquela confusão toda, eu fiquei em 18º lugar. Aí daí foi que eu vim ser secretário do governador Roriz, foi um grande parceiro aqui Roriz para mim. Secretário de? Administração. De administração. Fiz a grande evolução naquele tempo e tornei... Talvez... Diga aí uma daquela época que você se lembra assim de relance. De que? De ação? De execução, isso. Foi a recursos humanos, a folha de pagamento, nós chamamos os fantasmas de Brasília.
Fantasma, lembra a Noite do Fantasma? Lembro. Eu que fiz aquela auditoria. Eu fiz na mesa, eu peguei uma mesa dessa aqui e peguei a folha de pagamento, quase 1 metro de largura, peguei uma régua e digo, eu quero uma auditoria assim. 0,800, custo zero para o governo. Encontramos milhares Nome por nome. Nome por nome. De 100 e tantos mil servidores de Brasília, nós fizemos uma auditoria. Na mão. Ali, só para saber quantas matrículas nós tínhamos, encontrando alguns milhares de matrículas duplicadas. Ou seja, servidor com 2 matrículas. Chegamos até a ter com 3 matrículas, recebendo 3 contas-cheques. 3 contas-cheques. E essa auditoria rendeu, para mim, uma coisa muito interessante, porque eu passei a dar palestra no Brasil inteiro, do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, mostrando como é que fazia uma auditoria com custo baixo, com resultado fantástico. E porque não tinha o computador ainda nessa época tão disponível na mão. Na mão. Bastou o quê? A determinação, a fineza e um governador que diz, eu seguro a onda, o que der, deu. Foi top. Foi a auditoria top. Top do top. Nossa. Que não cresceu tanto em Brasília que só tinha um jeito, mandar para o Tribunal de Contas. Surgiu a vaga aqui e me ofereceram a vaga. Ou seja, o cara que consegue fazer uma auditoria dessa, ele tem que estar num canto que faça auditoria. E aqui é a casa da auditoria. Exatamente. Isso aqui sim. E aqui no tribunal, além de outras coisas, viu, Gino, uma coisa interessante, que nós trouxemos uma filosofia de pluralidade, de uma visão no tribunal cidadania por completo. A dificuldade que tinha o gestor, o ordenador de despesa, de se comunicar com o tribunal era muito grande. Eu tinha medo do tribunal. E eu estabeleci uma relação de quebra desse medo. O tribunal não é um bicho-papão. O tribunal não é um inquisitor. Não é inquisitor. E sabe o que eu fiz? Sugeri da proposta de um tribunal preventivo, orientador e pedagógico. Eu não consigo entender diferente. Eu não consigo entender que nós somos mais importantes do que eles, do que o gestor. Ele está no fronte, ele se depara com problemas, tem que resolver. E o tribunal tem que compreender as circunstâncias que levaram aquele gestor a praticar algum ato. Que muitas vezes pode desconhecimento. Não possa ser repreendido pelo tribunal, mas tem que ter um ambiente que foi gerado aquela situação. Eu queria voltar um pouco aí, para que você pudesse entender. Você falou que formou em Geografia, Administração e Direito. Administração, meu curso é aquele curso antigo, que ainda não existia do curso de Administração, mas era um curso de 4 anos com 1 ano de estágio. Na verdade, eram 5 anos de curso de Administração. Diferente. É um segundo grau prolongado, né? Depois que o curso de Administração. Então, qual é a mensagem que a gente deixa com isso? Você não basta ter a oportunidade, você tem que ter capacidade para aproveitar essa oportunidade. Criar oportunidade. O mais importante é criar. Qual foi o hotel que você trabalhou? Eu trabalhei no Hotel Nacional. No Hotel Nacional? Trabalhei no Hotel Heron muitos anos. Fiz trabalho no Brasília Palace Hotel antes de incendiar, antes de pegar fogo. É mesmo? Fiz extra na churrascaria do Lago. Churrascaria de Tordilho. Aquela churrascaria de Taguatinga. Taguatinga? Sim, o nome dela, quer lembrar o nome dela agora? Olha, Gino, nessa minha vida como garçom, que eu tenho lembranças fantásticas de quando era garçom. Eu servi gás muitas vezes, servi JK. É mesmo, você viu o gás, o JK. Então você foi glamouroso aí nessa sua empreitada aí. Agora tem um fato que eu vou te contar aqui, é bom que as pessoas que estão aqui nos assistindo, eu nunca reclamei da vida. Eu fui servente de limpeza, na verdade, fui auxiliar de servente. Até eu brinco que a frustração é não ter sido oficial. Eu era meio oficial da limpeza. Fui zelador, minha carteira fechada, com orgulho. Mas minha frustração é não ter sido oficial da limpeza. Mas veja bem, trabalhei nesse ambiente todo. Um dos fatos mais importantes foi quando eu larguei o Hotel Nacional, estava inaugurando o Hotel Heron, que eu fui fazer uma ficha lá, no Hotel Heron. Chegava muito jovem ainda, ia fazer 20 anos ainda. Eu tinha feito 20 anos. E aí, quando eu chego lá, Dona Madalena, que era a chefe da costura lá, me procurou e disse, olha, tem que fazer seu terno aqui agora. Me fez as medições todas, disse, olha, daqui a 3 horas está pronto sua roupa, a gente trabalhei para testar. E eu voltei para testar, eu compro o Vulcabras, que eu fiz a minha ficha muito rapidamente, entreguei, esse rapaz é bom, está contratado, você quer trabalhar? Diga agora, é agora. E eu tinha trabalhado o dia todo, já tinha saído de casa de madrugada, vou virar à noite, não tem problema.
E o bom dessa história, eu vi aquela roupinha bonita, eu me senti muito elegante, muito bacana. Feita em 3 horas. Aí me fiz aquela roupa, e quando fui trabalhar, o primeiro cliente que eu fui atender, imagina um cantor da Ruedeira, um cantor que eu admirava muito, Valdir Soriano. Olha só. Quando o Valdir me deu 2 ideias de gorjeta, eu digo, meu Deus, acabou o tempo ruim para mim. A partir de agora, eu nunca mais serei um homem pobre. E aí foi a vida mudou por completo. Mudou por completo. Eu comecei a arrumar minha vida direitinho. Trabalhei muito, estudei. E a rotina era puxada, Puxada. Não é? Nessa época que você estava aí, você acordava aqui. Como é que era o teu dia a dia? Eu acordava 4 horas da manhã. 4 horas da manhã? Saí do colégio 11h40, 11h30, até meia-noite. Chegava em casa, eu dormia 4 horas, estourando no máximo, em média. E quando tinha trabalho no sábado, domingo, essas madames do Lago Sul, eu queria fazer um chá, eu já estava atemizado. Você quer fazer um chá lá em casa sábado à tarde, depois do seu expediente? Sim, fazer um chá. Domingo também fazer um chá. E eu fazia chá, fazia o almoço, talvez jantar, na casa de muita gente aí. Então o trabalho nunca foi... Nunca parei de trabalhar. Fiz faculdade em cima de um táxi. 2 faculdades em cima do táxi. E paguei minha faculdade com o meu dinheiro, trabalhando no táxi. Uhum. Nada de crédito educativo? Nada, não existia ainda, não existia. Então veja você, o exemplo que esse homem simples galgou ao longo de sua vida é um exemplo para cada um de nós que é possível sim a gente fazer aquilo que a gente pensa, que a gente imagina, ou que nem imagina, mas que vai se preparando. Foram 3 faculdades para buscar outras alternativas. Manelzinho, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para o nosso telespectador, esse camarada que está desiludido, que esse camarada que está triste por algum motivo. Dê uma injeção de ânimo neste cabra aí. Gildo, é conversar, é ter fé, é acreditar, ser resiliente, ser compreensivo, ser tenaz, ter foco na vida, estar de bem com a vida, querer bem as pessoas, não ter inveja, né? É isso que tem que fazer. E, sobretudo, ter coragem para trabalhar. Você Muito consegue bem. fazer o melhor para você e para os outros. Pega os exemplos. Eu falo para minhas filhas, eu tenho 3 filhas e 6 netos. Eu falo para eles, vovô é assim, papai é assim. Então, eu quero agradecer a você, Manuelzinho, e lhe dar esse presente, que foi essa conversa aqui com o Manelzinho, que é um exemplo de vida, um exemplo de sucesso para cada um de nós. Você vendo um quadro assim pronto, você tem ideia como é que ele é feito? Eu vou te mostrar, vem comigo. Aqui nós concluímos a primeira etapa, que é pegar a moldura no estoque, cortar e pregar. Chamar a atenção, você reparou que na hora que ele estava fazendo o grampeamento da moldura, ele passou cola? É exatamente essa cola que faz com que a junção fique perfeita. Se eu usar só o grampo, ela fica abrindo aqui as pontas, essas emendas. Por isso, tem que ficar de um dia para o outro, essa cola secando, para depois, então, a gente fazer a montagem do quadro. Essas montagens que são feitas em 1 hora, 2 horas, não funcionam, não fica bem, não dura. Esse é um dos grandes diferenciais da Casa da Moldura. Agora eu vou te mostrar a sequência da montagem. Foi feito o corte do vidro, olha aqui o vidro, ó, cortado, limpo, tá? E do fundo de foam que vai ser utilizado nessa montagem.
Agora sim, já em condições de colocar o trabalho que o cliente trouxe para ser emoldurado. Eu queria mostrar um detalhe. Primeiro, esse tecido aqui, ó, aqui atrás, isso é para que a poeira não entre e se aloje aqui atrás como insetos também, e a aparência da montagem fica bem melhor. Um outro detalhe são esses cabos de plástico num canto, no outro e no meio. Esses dois no canto aqui, vocês viram que a gente dobrou o arame. Isso aqui, quando encosta na parede, pode arranhar. E com esse plástico aqui, isso não acontece, de um lado e do outro. E esse do meio é para quando você usar o pendurador metálico, não ficar batendo metal com metal, que isso com o tempo quebra. E esse plástico aqui no meio faz com que a durabilidade dessa montagem seja multiplicada por 10 vezes a sua duração. Traga agora o seu trabalho para também receber esse carinho aqui na Casa da Moldura. Eu estou hoje com a Aline França, ela que é consultora de amamentação e especialista em neurociência do sono infantil. Hoje nós vamos falar de um período muito importante da vida da mulher, em particular o pós-parto, o puerpério. Aline, o que é puerpério? É uma palavra que causa estranheza, né? O puerpério, ele é um período específico ali da vida da mulher logo depois que ela tem o bebê. Se a gente for para uma classificação assim de dicionário, é quase que 40 dias depois do parto. Mas se a gente pensar no puerpério emocional, psicológico, a gente tem estudos falando aí de 3 anos depois que o bebê chega, a mulher está num processo ali de mudança, né, de transformação. E a gente tem um estudo recente, inclusive, desse ano, falando de 6 anos de modificações aí cerebrais, inclusive, na vida da mulher, né? Que isso impacta muito na saúde mental e em diversos outros fatores. Então, assim, o puerpério é esse período do pós-parto, mas o tempo e essa duração, aí a gente tem uma flexibilidade de acordo com o que a gente esteja observando. Veja, você falou aí da questão da saúde mental. Por que isso mexe tanto com a saúde mental da mulher? A gente imaginar, né, que é justamente a transição da mulher para a mulher-mãe, né? Então, esse é um processo em que ela tem, assim, uma transformação de identidade mesmo, né? É um momento em que ela fica muito reclusa, então se sente muito só. Apesar de tal, que eu ouço muito, né? Eu trabalho há 9 anos, né? Atendendo gestantes e famílias com bebês. Há 9 anos? Há 9 anos. Então, o que eu escuto muito, assim, a maioria dos meus atendimentos é domiciliar, então por mais que seja ali um contato que às vezes é de primeira vez, ou eu conheci ela na gestação por um período curto, mas é uma intimidade grande, então às vezes eu ouço coisas que elas não falam para outras pessoas, né? E eu ouço demais isso. Aline, eu nunca me senti tão só. E é uma casa que você olha e tá cheia de gente, né? Cheia de gente dando apoio, mas ela está se sentindo só, porque a gente tem uma variedade muito grande ali, uma variação muito grande dos hormônios, né? Os hormônios que estavam ali no pico para manter a gestação, eles caem a 0 logo depois do parto, não é uma queda que vai sendo uma transição gradual, não, quando a gente vê o gráfico, assim, é uma queda livre, né, desse hormônio. Então, nesse primeiro momento, tem aquele chamado baby blues, né, que a mulher fica melancólica e tudo mais, mas ela tem que se encontrar nesse novo papel. E a mulher moderna, né, de hoje, ela tem que rapidamente voltar ao trabalho, ela tem que manejar todos os outros papéis, além do papel de ser mãe, que toma 24 horas por dia dela, né? Uhum. Então, são muitas transformações. A gente fala que é uma transição de identidade. Então, por isso é um período tão longo, né? Uhum. Para tudo isso ser ali assentado, né? Não só o corpo em si, mas a mente, principalmente a mente da mãe dessa mulher, né? Exatamente. Agora, me conte alguma dessas, você me falou em 9 anos de atendimento. Uhum. Quais são as dores maiores do dia a dia? Porque nos primeiros dias pós-parto, está todo mundo ali ao redor, passou 3, 4 dias, a mãe se vê sozinha com aquele ser altamente dependente
100% dependente e ela sem ter tempo de tomar um banho. Exatamente. É isso? Uma das coisas que eu vejo mais atualmente é justamente a dificuldade de lidar com essa falta de controle. Porque hoje a gente tem o controle da nossa vida aqui, na palma da nossa mão, né? Sua agenda do celular tá ali, todos os seus compromissos, a gente consegue ali manejar tudo. E aí, de repente, chega uma criança que vira sua total prioridade, né? Você pode estar fazendo qualquer coisa, a criança chorou, você tem que parar. Como você falou, é 100% dependente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E essa demanda, às vezes, pega as mulheres num lugar muito, muito complexo, né? Então, eu diria que, assim, as principais dificuldades, para além dessa falta de controle, de lidar com essa nova dinâmica, é a privação de sono, né? A gente sabe que a privação de sono é um método eficiente e potente de tortura, né? Então, a privação de sono, ela mexe mesmo com a saúde mental, com a própria saúde física da mulher, e a própria amamentação, né? A gente sabe que as mulheres todas, a gente tem assim um índice de 97% das mulheres na gestação, elas dizem, eu desejo amamentar. E aí quando a gente vai ver os números lá na frente, menos da metade dessas mulheres vai chegar ali até a amamentação exclusiva, que é o recomendado, né? Os 6 meses. E por que isso? Quais são os maiores problemas que fazem com que uma mulher não consiga fazer aquilo que ela mais quer quando tem um filho, que é amamentar? Que eu acho que é a forma de maior dedicação de amor de um ser por outro é o leite materno, na minha avaliação. Sim, eu acho que assim, é um ponto, e eu acho que é um ponto, inclusive, muito romantizado que a gente tem, né? Essa coisa do leite ser um amor líquido e tudo mais. Ele é muito mais do que isso, é uma forma de vínculo, de conexão, mas é muito importante a gente saber que a maioria das mulheres não desiste de amamentar porque não sabe dos benefícios do leite materno, por falta dessa informação, é por falta de apoio. A gente tem licença maternidade de 4 meses quando a mulher precisa aleitar exclusivamente o bebê por 6 meses. Como é que essa equação fecha? Não fecha. Né? Então, a gente tem diversas coisas na sociedade que precisam mudar para que a gente possa, de fato, permitir que essa amamentação realmente siga pelo tempo que precisa, mas principalmente a falta de apoio, não é falta de informação. Então, é a rede de apoio familiar, é a rede de apoio no trabalho, é a rede de apoio na sociedade, que uma mulher pode andar e sentar e querer amamentar seu filho em qualquer lugar. E muitas vezes ela vai receber olhares tortos, como isso aqui não é lugar, você deveria usar um paninho. A gente ainda usa a amamentação como se fosse algo muito estranho. Se eu estiver com um bebê e uma mamadeira, ninguém vai me julgar, ninguém vai olhar para mim, você está alimentando seu bebê aqui. Mas se para amamentar, muitas vezes essa mulher vai receber um olhar mais desviado. Um olhar crítico, um olhar de crítica mesmo, né? E me diga uma coisa, você falando de amamentação, existe mulheres que estão, vamos dizer assim, psicologicamente preparadas e fisiologicamente exige alguma atenção a mais, é um problema no seio, é um problema de sucção? Como é que se dá, com que frequência a gente tem esse problema entre as mulheres? Tá. Bom, é interessante a sua pergunta, porque assim, se eu for falar das pessoas que eu atendo, praticamente todo mundo que eu atendo vai ter alguma questão, porque a gente só procura uma consultora de amamentação quando a gente tem um problema. Mas hoje em dia eu tenho a grande felicidade da maioria das minhas clientes eu atender desde a gestação. Então a gente faz um trabalho preventivo. Tem diversas questões que a gente consegue num formulário que a mulher responde, eu elencar fatores de risco para uma baixa produção, né? Saber se ela tem alguma questão hormonal, um problema tiroidiano, alguma questão fisiológica, física mesmo nas mamas que a gente identifique que possa ser um fator de risco ou para baixa produção ou para o bebê receber, por exemplo, fórmula precocemente. Você sabe que se a gente evitar que nos 3 primeiros dias o bebê receba a fórmula, que é o que mais acontece, né? Na maternidade, em algum momento alguém vai oferecer fórmula para o bebê, mesmo que a mãe tenha leite. Se a gente evita que nesses 3 primeiros dias o bebê tenha contato com a fórmula, a gente diminui consideravelmente chances de alergias alimentares, alergias respiratórias, uma série de problemas e fatores que decorrem justamente desse trato gastrointestinal tão imaturo tendo contato com uma proteína estranha, né? O leite materno, ele é espécie específico. A fórmula é sempre
vem primeiro o leite de vaca, né? Então a proteína é de outro animal. Como é que a mulher se prepara para esse momento? Você falou que eu assisto as mulheres antes do parto, até depois do parto e tal. Isso é interessante, mas como é que isso se dá na prática? O que você fala, o que você vai dizendo, entendeu? Porque eu, por exemplo, como pai, eu não me lembro de ter tido essas preparações, entendeu? E talvez você que esteja me ouvindo aí também não tenha ouvido falar isso, mas porque a gente que vê é o pré-parto, né? Aquele preparatório pré-natal, não é? Então, me diga aí, então, você como especialista no assunto, me diga aí como é que isso se dá. É interessante, né? Porque eu junto com a equipe da qual eu faço parte, que é a Livre Maternagem, a gente tem diversos cursos para gestantes. E aí, uma das coisas que a gente costuma falar é isso, né? A pergunta de milhões, como se preparar para o pós-parto, né? É quase assim, gente, eu estou aqui para preparar vocês para o impreparável. Por quê? A gente vai trazer uma porção de informações, tudo que ela precisa saber, assim, a evidência científica bem mastigadinha, né? Separar, porque a gente, infelizmente, hoje tem, assim, um boom de informações. As pessoas têm acesso a muita informação no Instagram e acabam, inclusive, ficando sem saber em que acreditar. Então, a gente faz essa curadoria de informações para que elas possam saber tomar as decisões pautadas naquilo que não só elas acreditam, mas aquilo que a ciência nos mostra que é melhor. Então, em que momento é que se dá esse momento do parto, a decisão do momento do parto, ele ser natural, não ser, ou você se depara muito com a mãe dizer, eu já quero uma cesárea, eu não quero passar por isso e tal. Existe alguma orientação ou pelo menos algum nível de informação maior sobre as duas situações para que assim a mãe, de posse da questão científica, possa aí sim fazer a sua decisão? Sim, a gente tem, isso é um assunto que daria para a gente falar aqui muitas horas só sobre isso. Mas falando assim de um modo geral, a gente sabe que 100% de cesárea não é bom, mas 100% de parto normal também não é. A própria OMS preconiza ali que a gente fique em mais ou menos 15% a 25% de cesáreas, né? Então, em algum momento, a cesárea ela é necessária. Mas uma mulher que teve toda a informação e deseja uma cesárea, a gente normalmente orienta que pelo menos ela aguarde o bebê dar sinais de que quer nascer para que ela possa passar por essa parte fisiológica, inclusive que vai fazer diferença na amamentação dela e ela ter o bebê mais pronto mesmo para chegar nesse mundo. A gente vê que a Aline França está preparada para prestar um bom serviço nessa área. Eu queria dizer uma coisa para vocês, a Aline França é minha filha e eu tenho um orgulho muito grande de dizer que realmente ela é uma mãe das mães. Ela cuida de cada mãe como se fosse realmente única. E eu queria aproveitar essa oportunidade, minha filha, para que você deixasse uma mensagem, um recado para todas as mães que estão aí nos assistindo. Eu acho que eu pegaria justamente para esse lado, né? A gente é cercado de muita informação, a gente é bombardeado a todo momento em diversos anúncios que dizem que você está fazendo alguma coisa errada e uma pessoa tem um método ali para te salvar daquilo. Dizer que você é a expert no seu filho. Você, pai, é o expert no seu filho, você, mãe, é a expert no seu filho. Eu falo para as minhas clientes que eu chego na casa delas e eu vejo uma fotografia. Quem assiste a série da Netflix daquela criança são os pais. Então, vocês que vão ter boa parte das respostas, precisando às vezes de uma orientação daquilo que é mais técnico, mas lembrem-se de seguir o coração e a intuição de vocês. Olha, gente, com essas palavras eu encerro esse programa com uma certeza que nós vamos ter que repetir várias outras oportunidades para que a gente possa tentar avançar um pouco mais nesse debate, nesse conjunto de informações aqui. Muito obrigado, minha filha, pelo carinho, pela dedicação que você tem com todo mundo que bate a sua porta. Eu tenho muito orgulho de você. Obrigada, também posso dizer o mesmo. Muito orgulho de você.